No coração da Bíblia, em meio a histórias de reis e profetas, reside um livro enigmático, frequentemente evitado e mal compreendido. O livro de Levítico. Muitos o veem como um conjunto de leis arcaicas e desconexas, repleto de sacrifícios de animais e proibições alimentares. Mas, e se eu lhes dissesse que Levítico guarda segredos profundos sobre a natureza de Deus e o destino da humanidade? Que suas páginas revelam um plano divino de santidade, justiça e redenção? Preparem-se para uma jornada fascinante pelos mistérios de Levítico, enquanto desvendamos 10 curiosidades surpreendentes que poucos conhecem. Sabia que a Bíblia proíbe tatuagens? Ou que um bode era enviado ao deserto carregando pecados? O livro de Levítico é o mais polêmico e mal compreendido da Bíblia. Hoje, revelamos 10 segredos que vão mudar sua visão sobre ele. Adentrando o universo de Levítico, encontramos um manual detalhado, um guia prático para os sacerdotes, os guardiões da lei divina. Desde os sacrifícios de animais, com suas simbologias complexas, até o tratamento de doenças de pele, consideradas sinais de impureza espiritual, Levítico era a bússola moral e religiosa do povo de Israel. Quase um terço do livro é dedicado a descrever os rituais de sangue, o que nos leva a questionar a relação visceral entre o sagrado e o sacrifício naquela cultura. Em meio às leis e prescrições, um comando divino ecoa com insistência quase obsessiva: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 7 vezes, essa ordem ressoa pelas páginas de Levítico, moldando o destino de um povo. A santidade, nesse contexto, não era apenas um conceito abstrato, mas um chamado à ação, um convite para se diferenciarem das nações pagãs, para se tornarem um reino de sacerdotes, um povo consagrado a um Deus único e verdadeiro. Chegamos agora a um dos aspectos mais curiosos e, admito, apetitosos de Levítico: as restrições alimentares. Ah, sim, meus amigos, esqueçam os frutos do mar, as suculentas carnes de porco e a variedade exótica de insetos. No contexto hostil do deserto, onde a higiene era precária e a medicina rudimentar, muitas dessas restrições faziam todo o sentido. A carne de porco, por exemplo, facilmente contaminada por parasitas, podia ser um convite à doença. Levítico, em sua sabedoria ancestral, protegia o povo de perigos invisíveis, disfarçados de iguarias tentadoras. Imaginem um dia no ano, apenas um, em que o véu entre o sagrado e o profano se tornava tão tênue quanto a fumaça do incenso. Um dia de jejum, de confissão e de expectativa, em que o destino de toda uma nação estava nas mãos de um único homem, o sumo sacerdote. Era Yom Kippur, o dia da expiação, o momento em que o sumo sacerdote, e somente ele, adentrava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a presença de Deus habitava em mistério. Amarrado à cintura por uma corda, o sumo sacerdote se arriscava em terreno perigoso, pois caso fosse encontrado indigno da presença divina, a morte seria sua única companhia. Se a corda se movesse, era sinal de que ele havia sobrevivido. Não façais incisões na vossa carne, por causa dos mortos, nem fareis figuras alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Na antiguidade, as tatuagens eram frequentemente associadas a rituais pagãos, a cultos de fertilidade, a práticas que o Deus de Israel abominava. Era uma forma de marcar o corpo em nome de deuses estranhos, de se entregar a idolatrias que corrompiam a alma. Adentrando os terrenos delicados da moralidade e da sexualidade, Levítico não se esquiva de temas controversos. Pelo contrário, ele os enfrenta de frente, listando de forma explícita 18 relações sexuais proibidas, que transcendem os tabus universais do incesto e da bestialidade.
Essas práticas, além de violarem a ordem natural da criação, eram vistas como portais para a depravação, para a desintegração da família e da sociedade. Eram como ervas daninhas que sufocavam a alma, que a afastavam da pureza e da santidade que Deus exigia de seu povo. A lepra. Em Levítico, a lepra ia além da doença física. Era um sinal de impureza espiritual, um reflexo externo de um mal interior. Manchas na pele, erupções cutâneas, até mesmo fungos em roupas e casas, eram considerados sinais de lepra. O tratamento? Um ritual complexo, que durava 7 dias, envolvendo a purificação com água lustral, o sacrifício de aves e a aspersão com o sangue dos animais. Em meio às leis de pureza e aos rituais de sacrifício, Levítico nos surpreende com um conceito revolucionário para a época, o jubileu. Imaginem, meus amigos, um ano de júbilo, celebrado a cada 50 anos, em que as dívidas eram perdoadas, os escravos libertados e as terras ancestrais devolvidas aos seus legítimos donos. O jubileu era a justiça divina em ação, um lembrete constante de que a terra pertencia a Deus e que todos eram iguais perante Ele. Chegamos agora a um dos rituais mais intrigantes e controversos de Levítico, o bode expiatório. Imaginem a cena: 2 bodes, idênticos, escolhidos para um destino singular. Um deles seria sacrificado no altar, como expiação pelos pecados do povo. O outro, o bode expiatório, seria apresentado vivo diante do sacerdote, que confessaria sobre ele todas as iniquidades dos israelitas, todas as transgressões e rebeldias. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa frase, meus amigos, ecoa familiar? Sim, é o próprio Jesus, no auge de seu ministério, citando Levítico, mais precisamente, Levítico 19, 18. E assim, chegamos ao final de nossa jornada por entre as páginas enigmáticas de Levítico. Um livro que, à primeira vista, pode parecer um conjunto de leis obsoletas e rituais sanguinários. Mas, ao mergulharmos em seus mistérios, descobrimos um tesouro de sabedoria, um guia prático para a santidade, um reflexo do coração de Deus. Que o amor ao próximo é o alicerce de uma sociedade justa e compassiva. Levítico parece difícil, mas revela o coração de Deus. Santidade, justiça e graça redentora. Faltou algum detalhe? Comente e inscreva-se para mais mistérios bíblicos.